14 de julho de 2026, semifinal da Copa do Mundo. França e Espanha diante de uma porta que só abriria para uma delas. A França chega cercada de estrelas, com Mbappé, Dembélé, Barcola e Olise. Mas a Espanha não precisou apagar todos esses nomes, precisou bloquear o jogador que os conectava. O placar terminou 2-0. Oyarzabal abriu de pênalti aos 22 e Pedro Porro ampliou aos 58. Só que a história mais inquietante não estava apenas nos gols, estava no desaparecimento de Olise. Ele chegou às semifinais liderando o torneio com 5 assistências. Saiu sem finalizar, sem completar um drible, depois de perder a bola 20 vezes e aos 72 minutos foi substituído. E existe um número ainda mais perturbador. Olise e Mbappé trocaram apenas um passe durante a partida. Nos 6 jogos anteriores da França, haviam combinado 66. Mas como a Espanha conseguiu transformar uma das maiores forças da França em seu ponto mais vulnerável? É isso que vamos analisar no vídeo de hoje. Bem-vindos ao Arquivo Vestiário. Antes daquela noite, Olise não era visto como uma fragilidade, era a solução. Nascido em Londres, ele passou pelo Reading, passou pelo Crystal Palace, antes de chegar ao Bayern de Munique em 2024. Seu jogo não dependia apenas de velocidade, dependia da pausa, do toque que atrai um marcador, do instante em que ele levanta a cabeça e encontrava um corredor que ainda parecia invisível. Nos Jogos Olímpicos de Paris, marcou 2 gols e deu 5 assistências. Quando a França chegou à final, mas perdeu o ouro para a Espanha. 2 anos depois, Olise chegava ao Mundial como um jogador consagrado no Bayern e eleito o melhor da Bundesliga na temporada 25-26. Na seleção, partia da direita, mas raramente permanecia preso à linha lateral. Entrava por dentro, aproximava o meio-campo do ataque e procurava Mbappé em profundidade. Era isso que tornava a França tão ameaçadora. Mbappé atacava o espaço, Dembélé desequilibrava no drible, Barcola e Doué ofereciam a velocidade. Mas alguém precisava decidir quando esses movimentos deixariam de ser corridas individuais e virariam uma jogada. Olise na verdade era a ponte. Durante a Copa, 5 assistências confirmaram a influência. A França parecia possuir várias portas para o gol, mas por trás da fachada havia uma dependência silenciosa. Quando Olise recebia com tempo, o ataque respirava. Quando atraía pressão, outro francês ganhava espaço. Quando encontrava Mbappé, a defesa precisava correr para trás. E quando essa passagem estava aberta, ninguém o chamava de ponto fraco. Chamavam de talento, de química, de genialidade. A Espanha faria todos enxergarem a diferença entre possuir muitas estrelas e possuir muitas rotas. A rachadura começou antes do apito inicial. A Espanha já havia eliminado a França na semifinal da Euro de 2024 e voltado a vencê-la na semifinal da Nations de 2025. Em Dallas seria o terceiro encontro consecutivo entre as duas seleções e uma grande semifinal, terminando com a vitória espanhola. A memória não marca gols, mas acompanha o primeiro passe. Pesa no primeiro erro e aumenta a sensação de que o adversário já conhecia o caminho. A França sabia que enfrentaria uma equipe capaz de dominar o ritmo e recuperar a bola rapidamente. Deschamps sabia que tinha que disputar o controle do meio-campo. O problema é que a Espanha não precisou ter uma posse de bola esmagadora para controlar a noite. Seu domínio apareceu sem bola. Os espanhóis tentaram 22 desarmes e venceram 55% dos duelos. Rodri ganhou 11 de 15, Fabian Ruiz 5 de 6. Não era uma marcação individual permanente sobre Olise. Era um ambiente inteiro montado para reduzir o tempo e o espaço de qualquer francês que recebesse a bola entre as linhas. Olise começava pela direita. Cucurella protegia o corredor externo. Quando o francês buscava o centro, encontrava Rodri e Fabian Ruiz comprimindo o território. Quando demorava um segundo, a saída desaparecia. Aos poucos ele deixou de receber para escolher e passou a receber para sobreviver. No primeiro tempo, Olise e Mbappé não trocaram um único passe. A França produziu apenas 0,4 de gols esperados antes do intervalo. O ataque mais celebrado do torneio parecia um arquipélago.
grandes nomes separados por espaços vazios. Então veio o minuto 22. Após uma bola lançada na área, Lucas Digne tentou afastar e atingiu Lamine Yamal. O árbitro marcou pênalti e Oyarzabal cobrou e abriu o placar. O gol não criou a armadilha, apenas fechou a tampa. Agora a França precisava acelerar contra uma equipe já organizada. Quanto maior a urgência, menor o tempo para pensar. Quanto mais Mbappé atacava a profundidade, mais distante ficava do homem encarregado de encontrá-lo. Não é preciso inventar discussões no intervalo. Os fatos já criavam silêncio suficiente. 1-0 no placar, quase nenhuma produção ofensiva e a principal conexão francesa completamente interrompida. A França ainda precisava de Olise, mas já não sabia como libertá-lo. O segundo tempo começou com a promessa de reação. Durou apenas 13 minutos. Aos 58, Pedro Porro encontrou Dani Olmo e continuou correndo. Olmo devolveu. Porro invadiu o espaço e finalizou para fazer o 2-0. A jogada parecia simples porque todas as peças espanholas estavam conectadas. Um passe, uma devolução, uma corrida compreendida. Do outro lado, a França tinha talento, mas não tinha clareza. Mbappé só conseguiu a primeira finalização aos 67 minutos. A equipe terminou com apenas 2 chutes no alvo, 0,3 gols esperados, sua menor produção em uma partida de Copa do Mundo. Isso impede a explicação mais confortável. Não foi Olise somente que estava abaixo. Foi um ataque inteiro reduzido a chances de baixa qualidade. Mas o sistema não abaixa a cabeça diante das câmeras. Um jogador sim. E aos 72 minutos, Olise foi substituído por Cherki. Os números eram duros. Nenhuma finalização, nenhum drible completo e 20 percas de posse. Para um criador, perder a bola não significa automaticamente fracasso. Quem tenta passes difíceis corre riscos. Mas naquela noite, as perdas mostravam outra coisa. A ausência de saída. A bola chegava, o espaço fechava. Mbappé não estava disponível. O passe seguro não quebrava a pressão. E cada erro deixava Olise mais isolado dentro de um estádio cheio. Então aparece o dado que abre definitivamente o arquivo. Um passe entre Olise e Mbappé. Nos 6 jogos anteriores foram 66. Não é apenas uma queda de estatística. É um desaparecimento de uma relação tática. A Espanha não precisou neutralizar o atacante francês separadamente. Ao cortar a ligação entre o criador e o principal finalizador, transformou jogadas perigosas em movimentos desconectados. Depois da partida, Deschamps admitiu que a França havia sido inferior e cometido erros táticos e físicos. Reconheceu também a capacidade espanhola de antecipar passes e impedir que o ataque encontrasse o ritmo. Nenhuma dessas declarações colocou a responsabilidade em Olise. Mas o futebol raramente distribui a culpa com a mesma complexidade com a que distribui as funções. No dia seguinte, parte da imprensa francesa concentrou a crítica no Olise. O jornal L'Équipe deu nota 3 para sua atuação. Comparações grandiosas feitas antes do jogo foram retiradas em público. Em poucas horas, o artista virou suspeito. O homem que organizava a França passou a representar a desorganização. É mais fácil mostrar um jogador cabisbaixo do que explicar a distância entre os setores. É mais fácil dizer que Olise desapareceu do que mostrar como a Espanha retirou seu tempo, seus ângulos e seus destinatários. Assim podemos chegar a 4 conclusões. Olise teve uma atuação ruim, a Espanha venceu a maioria dos duelos e restringiu as zonas em que ele criava, a ligação com Mbappé praticamente deixou de existir, ou a França inteira produziu muito abaixo do próprio padrão. Isso não prova que Olise fosse originalmente o ponto fraco. Mostra que ele se tornou o ponto fraco porque a França dependia da sua capacidade de conectar o ataque. A Espanha construiu uma partida em que essa ligação era quase impossível. A armadilha não estava escondida em uma sala, estava na geometria do campo. Nos metros entre Olise e Mbappé, um segundo perdido antes do passe, no companheiro distante, no espanhol que chegava primeiro. A Espanha não destruiu o talento de Olise, destruiu o ambiente em que esse talento precisava para funcionar.
Então, qual é o veredito? Olise não era o jogador mais fraco da França. Ele chegou à semifinal com 5 assistências e depois encerrou o Mundial com 7, o maior total já registrado por um jogador em uma única edição desde que essa estatística passou a ser contabilizada. O homem tratado como problema terminou a Copa sendo o maior assistente. Essa contradição é o centro da história. A Espanha não revelou que Olise era limitado. Revelou que a França ficava limitada quando ele não conseguia ligar suas estrelas. Um ponto fraco não era simplesmente um jogador, era uma dependência escondida dentro de um elenco que parecia possuir respostas infinitas. Quando a primeira rota foi bloqueada, a segunda não apareceu. Quando o sistema parou, o julgamento escolheu o rosto mais visível no colapso. Talvez essa seja uma das sombras mais antigas do futebol. A vitória costuma ser explicada como uma obra coletiva. A derrota procura um culpado. Olise viveu uma noite ruim, mas carregou sobre os ombros algo maior do que sua atuação. O fracasso de uma estrutura em aproximá-lo de Mbappé e oferecer outra saída quando a Espanha fechou o centro. O talento permaneceu, as conexões desapareceram, e durante 72 minutos isso bastou para transformar o cérebro criativo da França em seu ponto mais vulnerável. E se você acredita que o futebol também é decidido nos espaços que a transmissão nunca explica, inscreva-se no canal. O placar encerra o jogo, mas é quando ele termina é que o arquivo se abre. Um abraço e até o próximo vídeo.